Muito bom dia a todos, paz do Senhor e que a mesma possa estar produzindo em continuidade tudo aquilo de bom que nós temos emanados do trono do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia, porque as Tuas misericórdias se renovaram já sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos pessoas gratas por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, que possamos aprender mais da Tua Palavra para aplicarmos nas nossas vidas, em cumprimento com a Tua vontade, que o Senhor venha a estar conosco em mais este dia, cumprindo as Tuas promessas, e que nós possamos usar o tempo que o Senhor tem nos dado para refletirmos naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, se temos sido produtivos, se estamos dentro da Tua vontade, como o Senhor pede, e não como nós achamos que devemos fazer. Intercedemos também a favor daqueles que estão precisando nas diversas áreas de sua vida, quer sejam os nossos irmãos mais próximos, quer sejam pessoas desconhecidas, e que o Senhor possa, através da Tua misericórdia, manifestar o Teu poder. Ajuda-nos, Senhor Deus, a proclamarmos a Tua palavra ao mundo, através das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos gestos, das nossas ações. Abençoe a todos, Senhor Deus, que pertencem ao Teu povo, aquelas pessoas que estão distantes no mundo, passando por tribulações, por guerras. Que o Senhor venha a ter misericórdia e que, neste novo tempo que se aproxima, se for da Tua vontade, as coisas todas possam melhorar e a esperança que temos depositada no Teu nome possam se fazer manifestas em nossas vidas. Obrigado pelas músicas que nós podemos ouvir a respeito do Teu reino, músicas que edificam o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor Deus, e guarda-nos em Tuas mãos. Abençoe os pregadores da palavra que têm falado incansavelmente dia e noite para a nossa estruturação espiritual, os pastores de nossas igrejas, enfim, esteja com cada um de nós e fica, Espírito Santo, conosco, nos elucidando nesses momentos que vão advir agora, para que possamos compartilhar um pouquinho mais da Tua palavra e nos regozijarmos em Ti. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, irmãos, queremos partir para a última aula deste ano, pois o fim do ano se aproxima e está chegando ao seu fim. Então, esta também é a última aula deste ano de 2020 e que nós possamos, assim, fechar, como o título da aula de hoje nos ensina a fazer, fazendo também um balanço de nossas vidas. O Natal já passou? Passou? Sim, passou para aqueles que depositam as suas alegrias dentro do campo do materialismo, mas para quem tem o valor do Natal depositado em Jesus, ou seja, que não só em bebidas ou comidas ou abastanças, o Natal significa muita coisa porque ele é diferente. Tudo é sempre novo no nome de Jesus. E nós precisamos muito deste nome para nos manter e assim ganharmos estruturação para o dia a dia. Então o Natal, ele acontece todo dia para a vida daquele que depende do nome de Jesus em sua vida e dos efeitos que isso causa. Bebidas, comidas passam, comidas são digeridas e lançadas em local escuso, bebidas muitas vezes com o seu álcool volatilizam, vão embora e levam também as esperanças daquelas pessoas que
para comemorar o nascimento de Jesus, se embebedaram achando que isso é a grande festa, mas para nós, que somos do povo de Deus, tudo é muito diferente porque depositamos a nossa esperança no doce nome, no nome poderoso de Jesus. Natal, sabemos que significa nascimento, tanto que o termo natalidade é nascimento, e as mulheres que estão grávidas fazem costumeiramente, dentro de um padrão correto e saudável, o seu pré-natal. Então, este nome envolve nascimento. Logo, o termo Feliz Natal rememora e comemora um nascimento único e especial de Jesus, que foi o mais especial existente na face da terra até os dias de hoje, porque este nascimento era tremendamente esperado pelos povos, como já mencionamos na outra aula. E foi nos dado como um baita, um senhor de um presente. Por isso nós ficamos felizes quando comemoramos o verdadeiro Natal, que não envolve necessariamente a figura de Papai Noel como sendo o centro de tudo, ou as guloseimas, as bebedeiras, como nós já dissemos, as explosões em rojões, em bombas. Isso tudo pode fazer uma parte adicional do verdadeiro sentido do Natal. O calendário passa porque o tempo passa. O fim de mais um ano, então, se aproxima, e por isso é hora de fazer aquilo que é o centro, o cerne da aula de hoje, que tem por título, repetindo, balanço. Nós precisamos ver como estão os estoques de nossas vidas, assim como uma empresa também precisa fazer o seu balanço, a fim de que, quando chega normalmente o final do ano, possa-se ter uma noção de como ela caminha. Mas por que e para que servem os balanços? Então, para fazer, pelo empresário, uma análise da produtividade que sua empresa teve ao fim daquele exercício, o que deu certo e o que não deu certo, o que pode e deve ser melhorado, para que se possa ter um ano mais promissor ou tempos mais promissores dentro da proposta daquela determinada empresa, para o fim que ela almeja e deve cumprir. Enfim, projetar um futuro. Temos dentro do histórico de balanço aquilo que é chamado de balanço patrimonial. Tem como objetivo verificar se a empresa continua lucrativa num determinado período, se as pessoas não estão trabalhando sem observar os números e também, por causa disso, enganarem-se naquilo que estão faturando. Por meio dele, você, empresário, tem o cenário da empresa. Pode ser feito em períodos diversos, como em 3 meses, trimestralmente, ou 6 meses, semestralmente, ou de forma anual. O seu balanço espiritual, entretanto, precisa ser diário. Na palavra de Deus há um sábio versículo dentre os milhares que ali estão, que nos diz o seguinte: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Numa empresa, para o balanço econômico ter sucesso, é preciso considerar 2 questões técnicas. São os ativos e os passivos.
da mesma. Os ativos são aquelas coisas que podem ser transformadas imediatamente em espécie, em dinheiro, e de forma muito rápida, trazendo os devidos lucros esperados. No balanço espiritual, assim como nós lemos agora no Salmo 139, nós vemos que a prova e o conhecer os pensamentos por parte de Deus para nós pode fazer com que tenhamos uma lucratividade, uma disponibilidade espiritual imediata sobre os frutos espirituais que devemos produzir em nossas vidas e entendermos aquilo que temos tido interiormente, cada um de nós tem produzido, para podermos, enfim, de forma rápida, abençoarmos a vida de outras pessoas. Estes são os nossos ativos espirituais em fase análoga com aquilo que as empresas também têm. Já os passivos de uma empresa normalmente são tudo aquilo que a mesma deve para os seus credores, como contas a pagar, faturas a serem pagas, salários, contribuições. No balanço espiritual é necessário também saber como está ou estão as vidas nesta área. A palavra do Senhor nos ensina, neste campo de passividade, analisando assim, dentro de um processo econômico e de cunho contábil, a palavra do Senhor nos ensina que devemos ter como dívida ao próximo somente o amor. Segundo Romanos 13, versículos 28, ou 8, melhor dizendo. Repetindo, Romanos capítulo 13, versículo 8 nos ensina que devemos dever somente o amor às pessoas. Então essa é a parte do passivo da nossa vida espiritual, paralelo ao passivo das empresas, que são as dívidas que ela deve para com seus credores. Mas se você deve alguma coisa a alguém, e perceber isso no seu balanço pessoal, você, como as empresas, precisa e deve pagar por uma única razão. Um pedido de perdão é uma conta passiva da sua vida espiritual, um reconhecimento não dado a alguém, o próprio dinheiro, que é um fator importante na vida de uma empresa e de uma pessoa. Este, inclusive, o dinheiro, é citado como muito importante no seguinte: portanto, se você for ao altar para dar sua oferta a Deus e lembrar ali que seu irmão, ou não precisa ser seu irmão na fé, tem alguma queixa contra você, deixe a oferta no altar, não deposite-a no lugar certo, mas deixe-a de lado, e vá logo fazer as pazes e acertar tudo com esta pessoa. Depois sim, volte e dê a oferta definitivamente a Deus, segundo as instruções do Evangelho de Mateus, que aliás dos 4 evangelhos sinóticos, o Evangelho de Mateus é um tipo de manual que nós temos a ser seguido, e o capítulo em que está contido este versículo é o de número 5, versículos 23 e 24. Então é muito importante, antes de as ofertas serem alçadas a Deus, nós sabemos se não estamos devendo alguma coisa para alguma pessoa em alguma área do relacionamento mútuo. Numa empresa, para saber como está o balanço patrimonial,
líquido. Precisa seguir-se uma equação do próprio nome, equação do patrimônio líquido. Isso é muito fácil de conseguir quando o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Ativo, neste caso, o que a empresa ganhou e transformou rapidamente em dinheiro, menos aquilo que ela deve como crédito aos seus credores. Uma coisa menos a outra vai fazer com que se obtenha um patrimônio líquido e saber qual é o saldo. Dentro da nossa vida espiritual, nós também temos isto. Nós temos o nosso ativo, que são as coisas que estão disponíveis e devem estar disponíveis através dos nossos frutos, como já foi dito, apenas reforçando, para ser abençoador da vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, e aquilo que temos como dívida para com os outros e que ainda não foi saldado. Uma coisa de bem que nós temos, menos aquela que ainda é faltante, vai nos dar o patamar, o score em que nós estamos também na nossa vida espiritual. Não é nada diferente. Nós precisamos fazer este balanço patrimonial com duas características de caráter, que envolve o caráter de alguma pessoa. Esses dois pontos são a honestidade e a sinceridade. Isso tudo é necessário se fazer para se alcançar um score verdadeiro, não falso, dentro desta equação de balanço patrimonial. Se você não usa de honestidade e sinceridade, o seu score, o seu resultado pode ser falso. E no campo espiritual, isto vai ser lesivo à sua própria vida. E no campo empresarial, vai ser um ponto que pode levar a empresa também àquilo que no campo empresarial é chamado de falência decretada. Realize, como nas empresas, este diagnóstico empresarial para a sua vida. Nelas, cada particularidade é importante porque remete à compreensão de um todo. Por exemplo, na empresa, setor de informações, setor de análise, setor de identificação de problemas com suas causas e consequências, desenvolvimento de um plano de ação e implantação deste plano com respectivo acompanhamento é de trivial importância para que a empresa se desenvolva bem, se estabeleça e possa estar no campo da concorrência comercial. Quanto à vida espiritual, não é nada diferente. Nós precisamos entrar no nosso setor de informações, a saber, a nossa mente. Nós precisamos ir para o campo interior, o setor da nossa autoanálise, e fazermos exatamente aquilo que é solicitado espiritualmente, que nós devemos nos autoexaminar. Nós precisamos também identificar problemas existentes em nossas vidas, com as suas causas e com as suas consequências, para que possa então surgir um plano de ação e ele ser implantado nas nossas vidas e ser acompanhado através de nós mesmos, da nossa autoanálise e da análise do Espírito Santo sobre as vidas. Isso tem trivial importância, mas infelizmente Satanás chega no ouvido das pessoas e fala que nada. A sua vida espiritual está de vento em popa. Você não deve absolutamente satisfações a ninguém. Continue do jeito que você está. Não mude absolutamente nada em sua vida. E dentro daquela equação patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, você pode chegar, se não tomar cuidado, a um resultado desastroso, falsificado, e que muitas pessoas
que já partiram deste mundo chegaram lá do outro lado com um débito, com um déficit de suas vidas, e para elas, como nos cita as Escrituras Sagradas, não tem mais jeito. Elas negligenciaram o balanço de suas vidas e por isso podem estar sujeitas, segundo o que Deus dará a elas no julgamento, a um fim desastroso, como nós temos falado já há um tempo. O mundo espiritual é muito mais importante do que o físico. O físico se transpõe a isso porque é aquele que nós vemos, que está à nossa frente. E sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, que é a parte física, mas contra principados e potestades. E eles são muito bons no engano, em enganar as pessoas e elas pensarem que estão se conduzindo bem quando não estão, e perceberiam isso se fizessem um balanço com honestidade e com sinceridade, como foi dito há pouco. Então, nós precisamos fazer esta revisão na vida espiritual. E por último, defina metas para a sua vida. Uma empresa só irá adiante e se estabelecerá se, de posse de todas as informações relevantes, usá-las estrategicamente para os trabalhos de um próximo exercício. E nós estamos bem perto de um agora. Reúna a equipe. A empresa deve reunir a equipe, analisando conjuntamente com todos os funcionários o que deve ser descartado ou mantido, com os devidos ajustes, se isso for cabível, evidentemente. Estabelecendo números a serem alcançados nas metas para o próximo exercício, colocando todos os planos em ação que precisam existir. Se não tem plano, não tem novo comportamento, porque plano envolve planejamento. E esses planos deverão ser colocados em ação. E acompanhar, evidentemente, tudo o que está sendo feito. No campo espiritual é assim, e se não for, há risco de quebra, de falência, ou até mesmo entrar em concordata. Para 2021, vamos esperar um ano melhor do que foi este. Mas vamos nos lembrar de que, como igreja, um dos 3 fundamentos colocados por Deus neste mundo, a saber, Deus colocou a família, a sociedade e a igreja. A família é a célula máter, onde Deus quer trabalhar, uma pequena igreja, vamos dizer assim. Várias famílias formam uma sociedade. Então se entra no campo número 2. E a sociedade, ela é gerida espiritualmente pela igreja. Então nós estamos inseridos em 3 colunas e uma grande delas, de grande importância, é a igreja, que precisa estar saudável para poder intermediar uma sociedade saudável e esta alcançar cada família individualmente. Nós fazemos parte disso e Deus nos deu esta grande tarefa. Cada um ou cada uma cumprindo o seu papel. Então, nós só vamos ajudar neste circuito com eficiência e eficácia. Eficiência como faremos e eficácia os resultados que obteremos, se este balanço não for negligenciado por minha parte e por sua parte também. Mas ele deve ser cumprido. Esta é a minha responsabilidade, mas também a sua responsabilidade. Para 2021, vamos procurar melhorar a nossa performance para com Deus e depender mais de sua graça, para que ao final de 2021, se aqui estivermos, segundo
a graça misericordiosa de Deus, possamos, no balanço patrimonial, alcançarmos scores positivos, um placar positivo e satisfatório. Então, neste momento, finalizando a última aula do ano de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical, eu só tenho a desejar, então, um feliz ano novo para todos, com as mais ricas bênçãos que o Senhor poderá proporcionar segundo a parte que cabe a Ele. Façamos nós, então, a nossa com total responsabilidade. Deus vos abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir.